Senhoras, senhores deputados, senhoras e senhores senadores, a sessão onerosa, que houve um acordo com o presidente da República, com o ministro Paulo Guedes, com todas as autoridades do governo e com todos os governadores do Brasil, era para dar quase 11 bilhões para os estados. E o critério de distribuição, senhor presidente, era o critério do Fundo de Participação dos Estados Brasileiros. E por que o Fundo de Participação? Porque o Fundo de Participação, ele é redistribuidor de renda, compensando os mais pobres em detrimento dos mais ricos. Aliás, os ricos que só têm privilégio nesse país. Eu estou aqui, eu vou dizer aqui quanto é a dívida de cada estado, exatamente os que são beneficiados pela mudança da regra. São Paulo, aqui no caso de São Paulo, aqui da dívida, deve 40 e tantos % de 600 bilhões dos estados brasileiros. Os estados brasileiros devem 536 bilhões ao Tesouro e 125 bilhões aos bancos oficiais. E no caso desta mudança, vai privilegiar esses que já tiveram privilégio na concessão de crédito. Por exemplo, o Estado de São Paulo, só com o Tesouro, 45% de todo o débito dos estados brasileiros. O Nordeste, que é o grande prejudicado com esta mudança, senhores deputados, senhores senadores, só deve menos de 4%. O Nordeste todo deve menos de 10% do que deve apenas um estado brasileiro. Então, esta compensação de 2/3 para 1/3 vai dar um grande prejuízo. Por exemplo, os estados mais prejudicados Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia, Piauí, Alagoas, Acre, Rio Grande do Norte, Sergipe. Então, são os estados da região Norte e Nordeste. Eu não posso concordar com esta mudança. E eu estou aqui com os dados. São Paulo, com apenas esse 1/3, vai ganhar 600 milhões. 1/3 para a Lei Candir. Minas Gerais, 391, que ganha muito bem Minas Gerais pelo critério do FPE. O Pará perde por um lado e ganha pelo outro. Quer dizer, se fosse mantido o critério anterior, o Pará talvez fosse até beneficiado, porque o Pará tem mais de 6 pontos percentuais da distribuição do Fundo de Participação dos Estados Brasileiros. Então eu faço um apelo às lideranças, porque tem um acordo do presidente da República e do ministro. O que está fazendo isso não é o governo, não vamos culpar o governo, mas sim lideranças por interesses localizados. Imagine quanto é o subsídio que o Tesouro dá para negociar quase 50% do débito de todos os estados do Brasil. Então eu faço um apelo ao São Paulo, o Rio de Janeiro, esses estados. O Rio já é compensado com aqueles 3 pontos percentuais, já é altamente compensado. Vamos diminuir a diferença entre ricos e pobres, dá para aqueles que mais precisam, que têm a menor renda per capita, menos da metade da renda per capita brasileira, que tem 13,5% ou 14% do PIB, e nós representamos quase 28% da população brasileira. Então eu faço apelo às lideranças, a liderança desses estados. Não vamos mudar o critério já acordado com o próprio presidente, e vamos manter o recurso total dos 15% para os estados brasileiros pelo critério
eminentemente pelo critério do FPE para estados e do FPM para os municípios brasileiros. Muito obrigado, presidente. PSB, presidente.